Estamos meditando no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel significa a força de Deus, o poder de Deus. Nós já meditamos no capítulo 1 sobre o vento tempestuoso e o livro de Atos. O vento que é o espírito que vem para se mover na terra e produzir a igreja de Cristo. Já meditamos sobre as quatro rodas e os seus olhos, a visão e a direção do Espírito. Já meditamos que o Espírito veio e entrou em nós para que possamos pregar a palavra a um mundo rebelde. E hoje nós vamos meditar a respeito de como pregar a palavra por meio do Espírito. O que temos é no capítulo 2, versículo 8, e no capítulo 3, do versículo 1 ao 3. Nós vamos ler no capítulo 2, do versículo 8 ao 10, e no capítulo 3, do 1 ao 3. Vejamos o que o Espírito de Deus, através da sua linguagem e dos seus símbolos, revelou a Ezequiel. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não te insurjas como casa rebelde. Abra a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-o diante de mim. Estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Ainda me disse, filho do homem, come o que achares. Come este livro ou este rolo. Vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. E ele me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu comi, e na boca me era doce como o mel. O que temos é a maneira de nós ficarmos cheios com a palavra de Deus. Lembramos que todas as Escrituras são como comida para nós, e devemos nos alimentar dela. Vejamos o que está escrito em Apocalipse, no capítulo 10, do versículo 8 ao 11, o que foi revelado através do anjo. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo, vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou, toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Veja que em Apocalipse acontece e é revelado da mesma maneira ao apóstolo João. O livro é devorado. Bem, do que estamos enchendo as nossas entranhas espirituais? É o que devemos perguntar, pois no capítulo 3, no versículo 3, diz assim, eu o comi, e na minha boca me era doce como mel. Aqui também, em Apocalipse, era doce como mel. Portanto, a palavra é doce para falar, mas o seu resultado é sofrimento, é amargo para o nosso estômago, é sofrimento para a nossa alma. Veja no capítulo 3, no versículo 3, ele diz, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou.
nós devemos comer a palavra, nos alimentar da palavra de Deus, encher as nossas entranhas, isto é, nossa mente, nossas emoções, nossos pensamentos devem estar cheios com a palavra de Deus. Lá na carta do apóstolo, ele diz que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Como vamos pregar a palavra que não é nossa, a não ser que estejamos cheios dela? Assim, nós precisamos compreender que comer o livro é ter a palavra de Deus em nossa mente, em nossa alma, em nossos corações. Veja a atitude de Jeremias no capítulo 15, no versículo 16. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Para Jeremias, a palavra foi gozo e alegria para o coração dele. Aí, achando as palavras, ele logo as comeu. Isto é, ele creu e as guardou. Nós precisamos perceber que isto é um princípio espiritual muito importante. Precisamos digerir bem a palavra de Deus. É como alimento. Assim como o alimento físico é digerido pelo corpo e se torna vida para cada célula do corpo e a mantém viva, a palavra de Deus também se torna para cada célula espiritual, isto é, para cada pequeno pensamento que temos, nós precisamos de ter nele a palavra de Deus. Jesus diz no Evangelho que ela é espírito e vida. Assim para o profeta Jeremias, assim para o profeta João, assim para o profeta Ezequiel. A palavra de Deus se tornou, com eles mesmos nos seus interiores, uma unidade. Eles foram um com a palavra de Deus, um com o Espírito. Eles não pregaram nada mais, nada menos do que Deus disse. Ah, se soubéssemos como é grave dar uma mensagem de Deus. Só podemos dizer o que Deus diz. Só podemos pensar o que Deus pensa. E isto, nós devemos comer o livro. Devemos comer a sua palavra. Devemos viver por meio dela. Ela se torna o nosso sustento. É como o nosso pão. Jesus se revela como o pão vivo que desceu do céu. É o livro que desceu do céu. É a palavra que se fez carne. É o verbo que se fez carne. Precisamos compreender todas estas coisas espirituais e meditar nelas. Não coma outra palavra. A grande questão que há com os cristãos hoje é que estão comendo e bebendo palavras estranhas, que Deus nunca disse, fazendo coisas que Jesus nunca mandou, que os apóstolos nunca ensinaram. Assim, deixam de lado o livro. Não comem o livro, isto é, não comem a palavra de Deus. Assim, as suas entranhas, isto é, os seus pensamentos, suas emoções, estão ligadas a fatos, coisas e palavras que não são a palavra de Deus, nem os pensamentos de Cristo, nem a direção e a revelação do Espírito Santo. Que nós possamos fazer como Ezequiel, para termos a força de Deus e o poder de Deus. Devemos devorar, devemos encher o nosso ventre, isto é, a nossa alma. Devemos encher os nossos pensamentos. Devemos encher as nossas emoções com a palavra de Deus. É a única maneira, pois aqueles que tomam a cruz e negam a si mesmos serão vazios de si mesmos e cheios do Espírito Santo. Vamos agora recordar no livro de Atos, com o qual nós estamos fazendo um paralelo. Leia o discurso ou a pregação de Estevão. É um resumo da palavra de Deus. Isto revela que Estevão havia comido os livros, havia comido as Escrituras. Ele fez um resumo da história do povo de Israel. Ouça a pregação de Pedro. Ele tinha comido a palavra de Joel. E ele sabia que aquilo era o cumprimento da profecia de Joel. Então, ele também tinha comido o livro.
Bendito seja o Senhor, louvado seja Jesus, que nós possamos estar firmes, digerindo a palavra de Deus, para que sejamos fortes na fé, firmes no Espírito e esperando no Senhor, aquele que nos dirige e nos guia a toda a verdade. Amém.